Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus. Link aqui na descrição. Ô Paulinho, muita gente já no chat aqui perguntando. E o Corinthians? Como é que você disse que, frequentava o Corinthians desde a sua infância, etc. Como que você virou uma pessoa não grata dentro do Corinthians? Foi através de qual denúncia que você fez, qual notícia que você publicou? Você consegue traçar essa linha do tempo pra gente? Olha, eu acho que desde o princípio do blog, entendeu? Eu já falava de bastidores do Corinthians, do que acontecia lá dentro, da política, da enorme sujeira que é o bastidor político do Corinthians. Em 2011, o pessoal do André Sanches, do grupo do André Sanches, me expulsou, entre aspas, do Corinthians, porque não chega a ser uma expulsão. Eles me afastaram do clube, colocando um tipo de um inquérito interno do Corinthians numa comissão de sindicância, dizendo que eu prejudicava a imagem do clube com o que eu publicava. Quando, na verdade, quem prejudica a imagem do clube é quem rouba o clube, né? Mas tudo bem. Você era sócio do Corinthians? Sócio desde criança. Uhum. Bom, fui afastado. Para retornar, porque eu ainda tenho a carteirinha, para retornar como sócio do Corinthians, o Conselho Deliberativo tem que pautar o meu retorno. Depois já passou muito tempo e tal, nunca mais foi pautado. Todos os presidentes de conselho, eu já mandei ofício para todos os presidentes de conselhos e eles não pautam, então eu não posso voltar. Embora é uma grande burrice deles. Eu sinto falta de frequentar o clube, porque eu gostava de frequentar o clube, eu gosto do Corinthians, é um clube legal de frequentar, mas não muda em nada a minha vida de jornalismo, porque eu não preciso estar lá dentro para as pessoas me contarem as coisas. As pessoas me contam de qualquer maneira, né? Uhum. Eles acham que a sua presença lá vai fazer com que A sua voz seja calada. É uma não idiotice, funciona né? assim. Na verdade, é uma idiotice. E me conta um pouco sobre... O Corinthians foi comandado por esse grupo, Renovação e Transparência, por muitos anos. Sim. Começou lá com o Andrés, passou pelo Gobi, depois Roberto, Do Ilho. Andrés e de agora foi descontinuado. Isso. Estamos no Augusto Melo, que é um concorrente aí de oposição. Isso. Qual que é a sua visão desse grupo, Renovação e Transparência? Qual que é a sua visão existe um comando, alguém que apita dentro desse grupo, ou é uma coisa meio conjunta? Como é que é tudo definido? Os caras são honestos, os caras não são? Qual que é a tua visão desse grupo que comandou o Corinthians por muito tempo e por que você acha que eles finalmente saíram, perderam, assim? Eu vou te dizer uma coisa, eu vou começar pelo fim, para depois você entender. O Corinthians mudou para pior. O Corinthians mudou para pior. Com o Augusto. O Augusto é muito pior. O Renovação e Transparência, eu posso bem falar desse assunto, porque eu nunca, em nenhum momento do meu blog, falei bem do Renovação e Transparência. Aliás, eu falei muito mal. Falei muito mal de todos os presidentes, de todos os diretores de futebol e de muito mais gente. Por razões que estão expostas claramente no blog. Um monte de suspeita de coisa errada, um monte de certezas de coisas erradas. Mas o Corinthians, ele partiu pelo desejo dos sócios do Corinthians de trocar, de tirar esse grupo do poder, até pelo desgaste político natural de quem fica tanto tempo no poder, partiu para um grupo muito pior. Muito pior. O Augusto Melo, eu não sei se vocês acompanharam durante as eleições do Corinthians, os áudios que surgiram do Augusto foram publicados no blog do Paulinho. Eu sei que a maioria dos associados do Corinthians acompanhou. Eu tinha 646 áudios do WhatsApp do Augusto. Desses 646, eu fiz uma coletânea de uns 20, 30 áudios que tem de tudo. Tem desde achar que é criança, desde negociação de jogador. Achar que é criança? Achar que é criança. Como assim? O cara tem um desvio psicológico? Tem uma conversa num dos áudios em que está o seu Augusto Melo, o Valmir Costa, que é o cara que comanda a base dele agora no Corinthians, porque o diretor da base é o Claudinei Alves, mas quem manda é o Valmir Costa. E eles tomavam dinheiro
das crianças, eles tinham um esquema no Barbarense. O Barbarense é um clube do interior de São Paulo. Eles arrendaram o União Barbarense em 2019, 2020, alguma coisa assim. Eles arrendaram o União Barbarense. E lá eles passaram a pegar jogadores que estavam no Corinthians e desviar para lá, jogadores de peneiras diversas que tinham por aí, e cobravam para levar os caras para lá. Eu tenho áudios que eu publiquei de pai de garoto desesperado que deu dinheiro e eles estavam. E o Valmir falava assim no áudio: tem que dar mesmo, mande ele calar a boca. Desse nível, assim, entendeu? E é uma gente ligada, por exemplo, a diretoria do Corinthians hoje, para que vocês entendam bem, e para que eu possa tentar contar sem correr risco, ela é dominada por uma gente que tinha esquema no Barbarense, que é o Augusto Melo, o Valmir Costa e o Claudinei Alves. Era o Rubens Gomes que saiu, o Rubão também estava junto. É dominada por uma gente do Água Santa, e quem conhece a fama do Água Santa entende bem o que eu quero dizer. Dizem que o Água Santa que é lá de Diadema, tem uma certa proximidade a determinados grupos. Isso, exatamente. E o cara que manda hoje no futebol, o Corinthians não tem diretor de futebol. A que manda hoje no futebol do Corinthians chama-se Marcos Bocato, presidente de honra da Água Santa. Esse é o Corinthians ontem, nós estamos falando, ontem foi dia 18. O Corinthians jogou ontem o sub-20 do Corinthians contra o Flamengo. Mando de jogo do Corinthians. Onde foi o jogo? No estádio do Água Santa. Então, para você ver o nível que tá o negócio. Recentemente, eu tava num velório de uma amiga minha. Velório da mãe de uma amiga minha. E, de repente, cheguei lá, tava sendo velado no mesmo lugar um rapaz dos Gaviões da Fiel. E os Gaviões da Fiel, por críticas diversas que eu faço a eles, não gostam de mim. Aí me cercaram lá, aquela conversa toda. Não, nós só não vamos te agredir por conta disso, por conta daquilo. Aquele clima todo tenso. Eu sei que aí no fim, eu fiquei sentado numa mesa lá de uma lanchonete que tinha no local, com quem sobrou dos Gaviões da Fiel lá para conversar comigo. E eles falando que eu falava isso e isso deles, aquela coisa toda. Do meu lado tinha um rapaz que fez uma chamada de vídeo. Agora, recentemente, coisa de um mês e pouco. Era o presidente do Água Santa na chamada de vídeo. Aí ele falou, ó quem tá aqui do meu lado. Aí o presidente do Água Santa me desancou. E falou que eu não deveria falar do Marcos Bocato. Porque se eu falasse do Marcos Bocato, eu correria risco. O cara te ameaçou. Na cara dura. E eu falei assim, olha, é o meu trabalho falar do Marcos Bocato. Ele é diretor do Corinthians. Eu não entendo o que o Água Santa tem a ver. Você é presidente do Água Santa. Não, mas é que ele aqui é um deus para nós. Aí eu fiquei sabendo que o seu Marcos Bocato, que é do baixo clero do PT, de coisas complicadíssimas, ele é um cara que pegou o Água Santa na várzea, em conjunto com o desembargador de justiça do Corinthians, foi na Federação Paulista, fez um lobby, o Água Santa virou time profissional e tá onde tá hoje. Meu cara. É isso. É um clube que então, cresceu na base do esquema. O Corinthians tá hoje com a diretoria ligada ao Barbarense, do esquema do Barbarense, com o pessoal do Água Santa comandando o futebol e devendo dinheiro para o presidente do São Bernardo, que bancou uma parte da campanha do Augusto Melo, com a promessa de que o Augusto Melo trouxesse o gerente de futebol do São Bernardo para o Corinthians e o treinador. Que era o... Como é o nome dele? Tá na Série B agora, o Zanardi. Zanardi, que trabalhou com o Augusto na base do Corinthians e trabalhou com o Augusto no Barbarense. Ou seja, se o Corinthians tivesse trazido o Zanardi, que não contratou na época, teria sido na base do esquema. Na base do esquema.
Aliás, o Zanardi, se você perguntar em qualquer bastidor de futebol... Mas o Zanardi sabendo disso ou sendo usado? O Zanardi é parceiro do Augusto. O Zanardi foi parceiro do Augusto na base do Corinthians, parceiro do Augusto no Barbarense e parceiro... Olha, perguntem na Portuguesa porque ele saiu de lá. O Zanardi é conhecidíssimo no futebol, nos bastidores do futebol. Conhecidíssimo. E não só por coisa certa.